alfabetizar, né, uma criança, um adolescente, um adulto com TEA é um desafio, sim. Por quê? Porque isso demanda abordagens diferenciadas e inclusivas. Eu sempre digo que o processo de alfabetização em si, tanto no desenvolvimento típico quanto no desenvolvimento atípico, já tem algumas especificidades, né? Então, cada criança tem ali uma preferência, um modo específico, né? Claro que as crianças aprendem ou desenvolvem habilidades que são iguais para todas as crianças, sim, mas elas têm ali algum ponto específico dentro do seu perfil, né, que diferenciam essas crianças. E aqui, pensando no TEA, eu aumento um pouco, né, essa demanda por diferenciar atividades, tá? E eu preciso aqui, muito especificamente, considerar o que essa criança consegue em relação ao processo cognitivo. O que essa criança consegue em relação à linguagem. Como é o comportamento dessas crianças para eu pensar em como moldar estratégias, como colocar em prática estratégias específicas. Tá? Então, eu preciso pensar quem é essa criança. Então, a todo momento aqui na minha fala, eu trago esse ponto de maneira bem específica, que é quem é a minha criança. A minha criança, ela tem TEA, mas quem é essa criança com TEA? Tá? Então, mesmo dentro do TEA, eu tenho crianças diferentes, com perfis diferentes. Claro, todas estão classificadas dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente, né, o transtorno do espectro autista. Sim, então todas têm, né, características e sintomas que estão relacionados aos critérios diagnósticos. Então, todas as crianças, né, com TEA têm, sim, características diagnósticas de TEA. Porém, dentro dessas características, cada uma tem ali um perfil de facilidades, um perfil de dificuldades específico daquela criança. Um perfil que a gente vai falar de interesse, um perfil de interesse diferente. Ah, mas Patrícia, todas as crianças que eu conheço com TEA gostam de dinossauros. Eu sempre brinco, todos é muito todos, né? Muita coisa, todos. Não, sim, pode ser que é um interesse, né, que aparece muito mais dentro do TEA. Sim, mas um ponto importante não são todos os casos. Não é 100% dos casos que eu terei um interesse específico com relação a isso. Então, se pensarmos nos transtornos do neurodesenvolvimento, do qual o TEA faz parte, o próprio nome já diz, transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu tenho uma alteração no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento. Isso significa que essas alterações estão presentes desde muito cedo no desenvolvimento, tá? Então, o que são os transtornos do neurodesenvolvimento? Tem um início no período de desenvolvimento, então isso significa que não adianta os sintomas, as características aparecerem só lá na vida adulta ou só na adolescência. Na adolescência ele começou a ficar mais quieto, na adolescência ele não interage com pessoas, agora na adolescência ele não quer ver ninguém, agora na adolescência ele tem padrões rígidos. Não, eu preciso olhar para esse desenvolvimento anterior, antes. Por quê? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu preciso olhar essas características antes desse momento, tá? Um ponto é que essas características geram déficits no funcionamento geral ou específico. Então, eu posso ter alterações acadêmicas, sociais, ocupacionais e pessoais de acordo com
cada transtorno do neurodesenvolvimento. Aqui na nossa discussão, o TEA, tá? Outro ponto importante é que, frequentemente, os transtornos do neurodesenvolvimento são comórbidos. Então, eu posso ter mais de um transtorno junto, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, TEA e dislexia, TEA e a deficiência intelectual. Então, eu posso ter mais de um fator ali, mais de um transtorno do neurodesenvolvimento junto nesse perfil. E isso também é um outro ponto a ser investigado, analisado quando eu pensar em uma proposta de intervenção, tá? E aí, por quê? Se eu tenho uma criança se eu tenho uma criança com TEA e hiperatividade, não para quieto, não vai sentar. Eu posso propor uma atividade de alfabetização, de leitura de um texto, em que ele vai ter que permanecer sentado por 30 minutos? Não, ele não vai conseguir ficar sentado por 30 minutos. Então, eu preciso adaptar a minha atividade, a forma de apresentação daquele trabalho com a alfabetização, de acordo com aquela necessidade, com aquele perfil, tá? E os transtornos do neurodesenvolvimento podem apresentar sintomas que são em excesso, ou em atraso.